E aí, meus amigos, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês aqui uma movimentação que eu fiz na minha carteira, a movimentação mais recente agora, nessa transição aí de março para abril. Eu senti uma necessidade muito forte de trocar alguns ativos, de fazer um rebalanceamento, e eu queria compartilhar com vocês como que estava a carteira antes e como que ela está agora, para a gente poder entender dois conceitos, né? O conceito da diversificação e o conceito da distribuição também, que são duas coisas, né, que algumas pessoas fazem confusão, mas são coisas totalmente diferentes. E aí eu queria começar com esse gráfico aqui, que é um gráfico que mostra para a gente sobre a diversificação do risco sistêmico e o risco não sistêmico. Então, conforme a gente pode ver aqui, a gente entende por esse gráfico que existe uma parcela do risco que a gente corre a investir em renda variável, né? Que você não consegue diminuir esse risco, né, que é o risco sistêmico, que é essa faixa de risco aqui, né, ela é linear, ela é constante, porque ela também é desconhecida, né, a gente não sabe os fatores que podem acontecer e afetar todo mundo, afetar o mercado como um todo, né, como guerras, como catástrofes, como coisas que a gente não consegue prever. Mas tem uma parcela do risco que a gente fala que é o risco não sistêmico, é o risco que está relacionado aos ativos, né, relacionado, né, a juros, a câmbio, essas coisas, ou relacionado às empresas, né, no caso de ações. Então, esses tipos de risco, né, risco de mercado, a gente consegue diversificar. E como que a gente faz isso basicamente, né, segundo esse gráfico? É aumentando a quantidade de ativos, tá? Então, conforme a gente pode ver aqui, se a gente aumenta o número de ativos, o nosso risco não sistêmico, o risco que a gente pode diversificar, ele vai diminuindo. Só que aí, esse gráfico muita gente faz confusão, porque acha que é só ter um montão de ativos e aí está tudo certo. Só que muitas vezes você tem os melhores ativos na carteira, mas o seu balanceamento está errado. Então isso não vai adiantar nada, tá? Então esse gráfico aqui não é totalmente verdadeiro, né? Ele traz uma ideia da diversificação, mas ele não esgota o assunto, porque a gente tem que saber como você distribui esses ativos dentro da sua carteira. E para isso, né, para você saber como que você distribui, você precisa ter uma tese de investimento. Você tem que ter um porquê que você está investindo, o que você está esperando daquilo, tá? E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês como que estava a minha carteira antes. Eu fiz essa planilha aqui demonstrando principalmente o peso, tá? De cada ativo dentro da carteira. E o que é o peso? É basicamente o valor que está investido em cada ativo dividido pelo valor total investido da carteira, tá? Então, quando você faz isso, você acha o percentual. Qual que é o impacto que cada ativo tem dentro da sua carteira? E aí a gente começa a analisar algumas coisas interessantes a partir dessa análise aqui. Então, por exemplo, eu tinha Taesa, Bresco, que é um fundo de tijolo, MXRF, o maior fundo, né, da Bolsa, o fundo mais tem o maior número de investidores, criptomoeda XRP, né, um ETF de ouro, urânio, fundo de papel, Suzano e por aí vai. Tá? E vamos ver aqui, deixa eu só passar aqui para frente, para a gente ver a análise aqui. Bom, não, é isso mesmo. Então tá, qual que era a tese central aqui dessa, né, do meu investimento que me levou a fazer algumas movimentações? Primeiro é o seguinte, a gente está vendo um cenário de guerra lá no Irã, né, que com o fechamento do Estreito de Hormuz a gente está vendo uma já iniciada inflação global, né, uma tendência à inflação global via petróleo, né, porque petróleo impacta no preço de transporte e tudo que a gente come, né, que a gente bebe, que a gente veste, medicamentos, tudo é transportado. E se você tem um impacto no petróleo, você tem um impacto no preço da gasolina, do diesel, e aí a tendência do transporte de tudo é ficar caro. E por se tratar, né, daquela região do Golfo Pérsico, que é uma importante região, né, de escoamento não só de petróleo, mas de circulação de mercadorias também, via transporte náutico, e isso acaba impactando toda a cadeia, né, de alimentos, de medicamentos, e não só diretamente o petróleo, tá bom? Então, com isso, a gente tem uma tendência de inflação global crescente, né,
e instabilidade geopolítica, né? A gente não sabe a real dos Estados Unidos, qual é a real intenção deles, né, com esses ataques lá. A gente não sabe até onde o Irã pode ir, pode resistir, né? Por quanto tempo o Estreito de Hormuz pode ficar fechado. Alguns já falam aí que é muito tempo, né? A guerra que, segundo o Trump, era para ser algo rápido, né? Já dura mais de um mês, e esses dias o Marco Rubio disse que vai demorar mais umas 2 semanas para poder encerrar. E, enfim, tá um jogo de narrativas, né? E a gente tem uma certa incerteza geopolítica, e isso pode durar anos, tá? Segundo alguns analistas. Então, pensando nesse cenário, né, de possível enfraquecimento do dólar, né, possível alta no petróleo, gerando crise de fornecimento, né, em diversas cadeias, eu procurei me defender, né, de todo esse contexto, e é daí que vem a movimentação, a análise da carteira, né, em cima desse argumento. Então, só para resumir a tese central, né, instabilidade global, né, o que me leva a procurar uma defesa e um possível ganho de oportunidade. Então, aqui eu não estou buscando mais lucro, né, lucro impactante na carteira, tá? Eu estou procurando mais me defender, mas ocasionalmente, né, conforme algumas reflexões sobre alguns ativos, né, algumas hipóteses, você vai ver que tem alguns ativos na carteira que são estratégicos, esperando uma possibilidade de um ganho extraordinário aí dentro desse cenário, tá? E aí, né, continuando aqui sobre o cenário total, né, o cenário global, choque de demanda de petróleo, como a gente já falou, inflação, o real fraco, né, frente ao dólar, isso é importante, e cortes de juros sendo adiados. Então, quando a gente vê, por exemplo, que a nossa moeda, o real, tende a ficar cada vez mais fraca frente ao dólar, então a gente tem que depender cada vez menos do real, né, de ativos correlacionados, né, com taxa de juros aqui no Brasil, e se proteger buscando ativos lá de fora. E aí aqui eu começo algumas análises mais direcionadas da carteira, né, que é o que importa aqui no final das contas para a decisão que eu tomei. Então, destacando essa área aqui, a gente vê 4 ativos com um peso muito grande, olha só. Taesa, né, 17% da carteira. Esse fundo de galpões aqui, fundo logístico, 19%. MXRF, 13%. XRP, 14%. Então, a gente está vendo aqui o seguinte, uma concentração um pouco confusa. Porque, né, esses 4 ativos juntos somam 64% da carteira, o que é muito pesado. E isso parece uma diversificação, mas é um posicionamento meio que pesado em 4 teses diferentes. Porque quando você olha para a Taesa, né, setor de utilidade pública, né, energia elétrica, Bresco, né, setor imobiliário, né, fundo focado em galpões logísticos, MXRF, fundo de papel, né, mais voltado para certificar recebíveis imobiliários, e XRP é uma criptomoeda. Então, assim, o que eu estou esperando disso aqui? Né? Você começa a se perguntar, bom, está meio confuso, o que eu estou querendo aqui? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não que esses ativos deveriam estar todos correlacionados, mas frente ao que está acontecendo, o que eu estou percebendo da economia como um todo, do cenário macroeconômico, isso aqui não faz muito sentido. E me mostra também que eu estou muito dependente aqui de Brasil, né? Por exemplo, energia elétrica e setor imobiliário depende altamente de taxa de juros, né? De cenário de juros. A gente está vendo que os governos globais estão adiando o corte de juros, né? Não é só o Brasil, e esses ativos tendem a sofrer, né, com juros altos. A invertida, aí, por exemplo, do setor de fundo imobiliário, basicamente acontece quando a gente vê juros de longo prazo caindo, né, a curva de juros caindo, esses fundos começam a subir e a gente não tem uma perspectiva de curto prazo de virada de curva de juros aqui no Brasil, tá? Por conta lá da guerra no Irã e desse cenário global que a gente está vivendo. Ok, esse foi o primeiro ponto. E aí, a real exposição, né? Aqui que a minha carteira, do jeito como estava, ela estava me expondo. Aqui eu destaco também, né, esse outro fundo aqui do agronegócio. Então, em que eu estava focado? Em renda passiva, né, Brasil, totalmente Brasil. E essa realmente era a minha tese de antes, né? Era focar
em renda passiva no Brasil. Foi assim que eu montei minha carteira, foi a partir dessa ideia, e acabou que a carteira, eu fui, né, continuei fazendo aportes, e a carteira ficou obsoleta frente ao cenário real. Eu tenho estudado muito o cenário macro, e falei, pô, minha carteira não está acompanhando o que eu acredito, né? Então vamos lá, juntos, né, esses 4 ativos, né, totalmente Brasil, eles somam 55% da carteira, e isso está me expondo altamente a juros brasileiros, né? Ou seja, depende de juros caindo para esses ativos performarem bem. Crédito privado, né, porque eu tenho aqui MXRF, que investe em CRIs, né, certificados recebíveis do mercado imobiliário, e VGA do mercado agronegócio, CRA, né? Então eles dependem de crédito. E cenário de juros alto não é legal para crédito, né? Então esses ativos estão amargando por isso. E do mercado imobiliário, que também sofre, obviamente, com taxa de juros alta e com essa não previsibilidade de corte de juros no curto prazo. Então, se der problema em crédito de juros, né, a carteira inteira amarga. E daí você já se perguntar, né, quais ativos estão performando mal aqui nessa carteira antiga, é justamente esses aqui que estão marcados. Né, embora eles distribuam dividendos, é o que compensa no longo prazo, o valor da cota deles está abaixo do meu preço médio, tá? Justamente porque eles não se correlacionam com o cenário atual macroeconômico. Tá? Bom, próxima ideia aqui, criptomoeda na minha carteira, super interessante no cenário macro a gente ter criptomoeda, foi por isso que eu comecei a abrir a cabeça para cripto, só que eu fiz um posicionamento muito de um nível baixíssimo assim, de estratégico, né? Então eu estou agressivo demais numa única tese que é o XRP. Por que agressivo demais? Porque 14% da minha carteira está alocada em XRP. Qual que é a tese do XRP? Né? É a tese de adoção. Né? É um sistema, o sistema da Ripple veio com proposta de substituição ou alternativa ao sistema SWIFT, né? O atual sistema global de transferência de valores. Só que ele, para performar bem, né, para o XRP se destacar aí, porque ele é a moeda principal do sistema da Ripple, ele precisa de adesão, né? E para essa adesão acontecer depende de regulações que ainda não estão 100% concluídas, né? Tem vários rumores de várias coisas, depois a gente pode falar especificamente desse ativo, mas a questão eu acredito que o sistema da Ripple vai bombar um dia, né, e que a moeda deles, o XRP, vai explodir. Só que é uma tese de algo que pode levar anos para acontecer. E eu estou muito concentrado nessa tese que não tem uma perspectiva assim, de curto prazo para explodir. Tá? Então isso não é saudável, porque é muito dinheiro, né, 14% da carteira alocado numa tese muito específica. Né? Então, voltando à questão da distribuição, né, não é uma distribuição ideal, né, frente àquilo que eu estou esperando. E também tinha né, esse fundo aqui, o Hash 11, né, que é um ETF de criptomoeda, ele investe nas principais criptomoedas do mercado, com peso maior no Bitcoin, e nesse fundo eu tinha alocado só 1,2%, né, menos de 2%, que não faz sentido. Talvez se tivesse invertido aqui, eu estaria melhor posicionado, né? Porque aqui eu não estou dependendo só de uma criptomoeda. Aqui tem várias criptomoedas envolvidas com esse ativo, tá? Ou melhor, esse ativo está envolvido com várias criptomoedas melhores do mercado, inclusive Bitcoin. Tá? Então a tese XRP, né? Ripple mais adoção e regulação, e a fragilidade, né? Porque eu dependo de algo que eu não posso controlar. Eu não posso controlar se Ripple vai ter uma adesão grande aí no médio prazo de instituições financeiras, né, e se as regulações, né, se o mercado vai regular o XRP de forma que vai contribuir com o ativo e com essa adoção. Tá? E aí, se essa tese não der certo, eu estou exposto demais. Então, a gente sempre tem que lembrar que uma tese nada mais é do que uma teoria, né? Que é uma lente pela qual você está vendo um determinado cenário. Então não quer dizer que aquilo é a expressão da verdade, e nem que vai acontecer conforme você espera.
né? Mas e se não acontecer? O que, que acontece, né? Eu não posso estar muito exposto assim quando eu olho o peso desse ativo dentro da minha carteira, tá? Então essa foi uma das movimentações também. Aí outra análise aqui, né? O mercado defensivo subestimado. Então eu tinha feito no início de março aplicação nesses ativos aqui. O Gold 11 eu já tinha, é um ETF de ouro, eu tenho ele já há bem tempo, salvo engano, desde agosto de 2022, eu acho, ou 23, não, acho que é 23. Com um peso de 3%, eu comprei urânio também pouco depois disso, né? A tese do urânio é sensacional, assim, a tese de longo prazo, é um ativo que performa muito bem também, com 3%, quase 4% de peso. E aí eu comprei o SGOV, né, que é um ETF que investe em títulos do Tesouro lá nos Estados Unidos, né, quase 5% de peso na carteira. O VDE também, que é um ETF que investe em empresas do setor de energia, empresas americanas, né, quase 2,5%. E o XLP, que é um ETF que investe em empresas de consumo básico, né, basicamente alimentos, tá? Então, em cenário de crise, por que eu adicionei isso aqui? Em cenário de crise, todo mundo come, né? Todo mundo continua comendo, continua comprando remédio, né? E etc. Então, faz total sentido você investir em empresas desse segmento, porque elas, mesmo na crise, elas conseguem ter previsibilidade de receita, tá? Então, esse fundo faz isso e eu comprei cotas desse fundo pensando nisso. Isso aqui foi logo no início de março. Só que juntos, esses 5 ativos, eles somam 17% da carteira, tá? Então, essa que era a minha principal tese, né? Essa virada de chave a gente está em cenário de instabilidade, né? Com uma crise já iniciada, mas ainda nos estágios iniciais, que pode se agravar enquanto durar essa guerra, né? E, enfim, então, pensando nisso, né, eu tenho que ter esses ativos defensivos, mas eles não estão representando a minha tese central, né, porque eu ainda tenho esse peso enorme aqui em ativos Brasil, né, correlacionados a juros e crédito Brasil, o que não faz sentido, tá? Então, essa parte aqui, que está em amarelo, é o melhor da minha carteira, só que está pequeno demais para poder me dar proteção, porque quando eu olho o peso disso aqui, ó, desses 3 ativos, então não faz sentido, né? O que está mais pesado na sua carteira é aquilo que tem que fazer mais sentido para a sua tese, tá? E aí, né, qual que é o veredito que eu tive aqui em cima dessa análise, né? Qual foi a decisão que eu tomei, a reflexão que eu fiz? Então, primeiro, né, reduzir a concentração nesses ativos, né? Taesa, Bresco, MXRF, outra, né, então aqui o máximo seria entre 10, o ideal é entre 10 a 12% no máximo, tá? Entre esses 3 ativos. Porque eu ainda acredito, né, que no potencial da Taesa, né, a longo prazo, energia elétrica, né, todo mundo precisa disso, né? As empresas e as famílias dependem de energia elétrica, né? Galpões logísticos também, né, tem uma necessidade bem grande, né, para escoamento de carga, e MXRF que investe em diversos outros fundos, né? Então eu ainda acredito, né, na performance desses ativos, mas eu não posso deixar que isso aqui seja o principal da minha carteira, porque não é essa a minha tese central. E rebalancear também criptomoeda, né? Eu preciso reduzir drasticamente o peso em XRP, porque, como eu falei, é uma tese muito, muito centrada, muito específica, né? Então, isso aqui não pode ter um peso muito grande na minha carteira, tá? Porque se der errado, se a tese não concluir, eu não estou tão exposto assim. Bom, e aí, né, o resultado disso, né? Uma vez que eu vou ter essas vendas, essas liquidações aqui, essa redução de peso, né? Para onde que eu designo, direciono esse recurso? Então, primeiro, aumentar a proteção global. Então, SGOV eu tenho que aumentar, Gold 11, né, o fundo de ouro, o VDE também, tem que ser mais relevante dado a minha tese. Então, a minha tese, esses ativos aqui, é os que mais correspondem à minha tese. Então, eles que tem que estar com um peso maior. Outro ponto, né? Para onde direcionar esses recursos e fazer mais aportes, né? Melhorar a criptomoeda. Então, posso adicionar, por exemplo, Bitcoin, Ethereum,
né, o Hash 11, que é um ativo um ETF brasileiro, mas que investe nas principais criptos que eu já tenho, então não faz sentido eu vender ele, né, faz sentido eu rebalancear dentro da carteira e melhorar a descorrelação, né, adicionar mais ativos que não dependam de Brasil, de juros e de crédito. Por quê? Esses ativos aqui, que são os mais pesados na minha carteira, né, antes da mudança, eles estão altamente dependentes de Brasil, juros e crédito, o que não faz sentido agora, né, no cenário que a gente está vivendo hoje e que eu acredito que a gente vai viver durante algum tempo, tá? Longos anos, talvez. Bom, e aí eu fiz essa redistribuição de recursos dentro da carteira, né? Já agora no início de abril, e aí ficou assim, né? Todos esses ativos e com o peso de cada um deles aqui, ó, Gold 11%, SGOV 11%, né, Bresco 9%, Taesa 8%, MXRF e assim por diante. O VDE, por exemplo, estava pequenininho, né, abaixo de 3%, aumentei para 7%. Urânio também estava aí na faixa de 3%, aumentei para 6%. Suzano também diminui bastante para 5%. Adicionei Bitcoin, né? 5% da carteira agora está alocada em Bitcoin. E aí vamos lá para o XRP, né? XRP, 14% da carteira estava em XRP, agora está abaixo de 3%, né? O que faz mais sentido, porque é uma tese muito específica. Outros dois ativos interessantes é a Pfizer, né? Ações da farmacêutica Pfizer, e da Halliburton. A Halliburton é uma empresa que fabrica ferramentas e maquinários para exploração de petróleo. Então ela não explora, mas o maquinário que toda exploradora de petróleo utiliza, ela é uma das fabricantes, uma das principais, tá? Então ela performa bem, né, em cenário de alta no preço do petróleo, tá? Ela tem uma performance muito boa pelo segmento dela. E aí o interessante é que, né, estou no mundo perfeito? Não estou ainda. Por quê? Porque quando eu olho, ó, vou destacar esses três ativos aqui, ó, XRP, Pfizer e Halliburton. Isso aqui são teses extremamente específicas. Por quê? Porque Pfizer, por exemplo, se a gente tiver uma nova crise sanitária, né, como a gente teve no passado, recente, né, do Covid-19, ela vai se beneficiar. Concorda? Por quê? Vacinas, medicamentos, enfim, e ela se beneficiou muito na última crise sanitária. Outra questão, ela está investindo muito em pesquisas oncológicas, né, na cura do câncer, e já tem algum relativo sucesso nisso, tá? De alguns testes recentes que eu vi aí. Halliburton, mesma coisa, porque cenário de alta aí de petróleo, o preço de tudo encarece, o material dela vai encarecer, ainda vai ter demanda, porque o petróleo vai continuar sendo extraído. E, enfim, tá? São ativos altamente protetivos, na minha opinião. E o XRP, como a gente já falou, é uma criptomoeda que pode bombar. É uma das que tem um valor real muito claro, né? Um valor específico, ela é atrelada a um sistema real, né? De utilização real. Embora não seja descentralizada igual o Bitcoin, mas ela é uma das que mais tem valor específico, na minha opinião, valor intrínseco, né? Não só valor especulativo. Então, acredito que se o sistema da Ripple der certo, ela pode bombar um dia, né? E é uma das cripto mais baratas do mercado, ou seja, então ela tem espaço para valorizar muito, tá? Só que eu não posso ficar concentrado demais. E aí você vê que esses ativos, ó, Pfizer e Halliburton, estão abaixo de 2% e aqui quase 3%. Então, tá legal, tá legal. Só que, quando eu olho aqui, vamos destacar de outra cor, por exemplo, ó, Bresco e Taesa, por exemplo. Ó. Bresco, Taesa e... Não, esses dois. Eu ainda posso e não estou satisfeito com o peso desses dois ativos aqui. Eu acho que eles ainda estão muito expressivos, tá? Porque a gente não faz isso tudo, né, da noite para o dia, né? A gente tem que ir fazendo aos poucos e rebalanceando aos poucos. Então eu ainda quero reduzir exposição nesses dois ativos, tá? Ainda quero reduzir posição aqui e aqui também, e provavelmente eu vou alocar aqui, né, Halliburton, Pfizer, XRP não, provavelmente eu vou alocar mais ou em Bitcoin ou no Hash 11, que é o ETF que investe direto, tá? Aí você pode perguntar também assim, mas por que você vai investir no ETF que investe no Bitcoin
e você também vai comprar o Bitcoin diretamente, né? É porque aqui no Hash 11 meu dinheiro está alocado totalmente no Brasil, né? Aqui já está alocado no exterior, né? Na exchange, onde que eu negocio Bitcoin, tá? Então ficou dessa forma, a minha carteira não é ainda o melhor dos mundos, mas aquilo que eu acredito já está sendo altamente, né, defensível graças a esses ativos aqui, ó, principalmente, ó. Cadê? XLP, VDE, urânio, tá? Então todos esses ativos aqui estão me dando a proteção que eu quero com o cenário global. Esses ativos aqui, num cenário assim, de volatilidade de mercado, eu acredito que esses 3 ativos aqui vão, né, podem ter uma valorização surreal no mercado, mas também podem ser ativos que vai passar aí 2, 3, 4 anos na carteira e eles vão ficar andando de lado, não vão performar bem. Se isso acontecer, a minha exposição neles é baixinha, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que isso traga algum tipo de, né, de conhecimento adicional para vocês. Mas aí você pode perguntar, tá, Alex, você investiu em diversos ativos fora do Brasil, né? Gold 11, Gold 11 não, tá listado na B3, mas o SGOV é listado na NYSE, XLP também, o VDE, urânio, qual mais? Bitcoin, né? Também não é Brasil, o XRP também não, o JEP também não, Pfizer, Halliburton, tudo isso aqui são ativos estrangeiros, dinheiro alocado fora. Mas e se eu não quiser investir fora? Não estou preparado ainda para colocar dinheiro lá fora. Então, os ativos Brasil que fariam sentido dentro dessa minha perspectiva, que eu já apresentei no início do vídeo, seriam esses 3 aqui, tá? Para vocês verem como que o nosso mercado brasileiro é muito limitado. Tá? Então, a gente teria basicamente Petrobras, né? Por que Petrobras? Porque a receita dele é dolarizada, né? Acompanha o preço do petróleo, que é um preço global, é uma commodity, e tem forte ligação com o preço do barril, né? Então, se o preço do barril sobe, e de fato está subindo, o preço do combustível tende a ajudar o preço da ação Petrobras. Vale, mesma coisa, né? A receita vem de commodity, né? Depende altamente da China, né? O preço é global, também em dólar. A margem de lucro não depende de Selic, tá? Então aqui não depende de juros Brasil, aqui também não depende de juros Brasil. É claro que juros Brasil ajuda, mas não tem dependência, né? A Vale menos ainda, tá? Muito menos. E Suzano, que para mim é um dos melhores ativos protetivos aqui do Brasil, né? Por quê? Porque ela exporta celulose, a receita dela total em dólar, né? A maior parte em dólar, e tem uma demanda global, principalmente na Ásia, tá? Que é a maior exportadora de celulose, maior importadora de celulose da Suzano, tá? Para mim é um ativo sensacional. Mas esses 3 ativos aqui, se eu tivesse só eles na carteira, eu tenho certeza que eu estaria já, de certa forma, bem protegido no cenário que eu espero. E aqui fica, né, a dica aí se você está procurando ativos Brasil para poder fazer essa proteção, tá? Né? E aí a conclusão que eu faço, né, que performance em investimentos depende dos ativos que você escolhe, né, depende da diversificação que você faz, ou seja, da quantidade de ativos que você escolhe. Não coloquei aqui, mas eu falei no início que depende também da distribuição, porque não é só a quantidade de ativos que você tem, mas é a distribuição que você faz neles. Depende também da proteção que esses ativos vão te dar, né, porque eu acredito que toda carteira de investimentos ela precisa estar protegida, né? Acho que não faz sentido você investir, né, só a nível especulativo. Acho que você tem que ter proteção também, e você tem que ter uma tese, né? Você tem que ter um porquê que você está investindo, né? O que eu estou esperando com isso, né? E mais ainda, o que eu estou esperando é igual no início da minha carteira, né? Eu quero ter renda passiva Brasil, né? Fazer sentido quando eu montei a carteira, mas hoje não faz mais, tá? Hoje faz mais sentido eu buscar essa rentabilidade em ativos estrangeiros que me dão uma proteção muito maior e que tem potencial de explodir mesmo, né? De dar um ganho de capital muito rápido, dependendo de alguns cenários específicos, tá? Então, se você não entende isso, você tem boa chance de estar investindo errado, né, por mera especulação, tá bom?
Então é isso, espero que tenha feito sentido para vocês aí, que tenha trago algum conhecimento adicional. Qualquer dúvida, coloca aí depois que a gente vai conversando, tá bom? Um abração e até a próxima. Valeu!